Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre sistema urinário, continuando nessa aulinha de sistemas, né? A gente já viu o sistema digestório, vimos sistema cardiovascular, sistema respiratório, e hoje nós vamos falar sobre sistema urinário, né? Que envolve os rins, envolve a uretra, né? Envolve o órgão reprodutor masculino e feminino, tá? Então tem muita coisa interessante para a gente aprender nesse sistema, né? Bom, o sistema urinário, como todos sabem, né, é um sistema de excreta, também pode ser chamado de sistema excretor, tá? Os subprodutos da nossa alimentação, vocês viram lá no sistema digestório, que alguns desses produtos da nossa digestão, o nosso organismo absorve, tá? Esses produtos são alguns nutrientes, né, como a glicose, como alguns açúcares, como alguns aminoácidos, né, alguns lipídios, enfim. Esses produtos da digestão, o organismo ele absorve para posteriormente produzir ATP. Tá? Mas alguns subprodutos da digestão, né, como algumas substâncias nitrogenadas, como amônia, ureia, essas substâncias são tóxicas. Tá? Essas substâncias são tóxicas, estão presentes no nosso sangue como um subproduto da digestão, né, e das reações metabólicas que ocorrem no nosso organismo. Tá? Essas substâncias tóxicas têm que ser eliminadas do nosso corpo, né? E quem faz essa eliminação é o sistema urinário. Tá bom? Então a gente vai ver cada órgão do sistema urinário e a fisiologia da nossa excreção, beleza? Deixa eu passar aqui, tá? Interessante a gente notar, olha aqui, ó. A gente falou dessas veias lá no sistema cardiovascular. Então, nós falamos da veia aorta, tá vendo aqui? Desculpa, essa daqui é a veia cava inferior. Essa aqui ao lado é a artéria aorta abdominal, né? Essa veia cava, né, com a ajuda da veia renal, ela vai retirar o sangue venoso dos rins e levar lá para o coração. Tá? Essa artéria aorta abdominal, ela irá se ramificar na artéria renal e essa artéria renal, ela serve para suprir os tecidos dos rins, né? Tanto a artéria renal esquerda como a artéria renal direita, nós temos dois rins, né? E também ela serve como um cano, como se fosse um cano ali, né? Uma rede aonde esse sangue ele vai ser filtrado e os produtos tóxicos presentes no sangue, como a ureia, ácido úrico, né, vão ser eliminados. Não só essas substâncias tóxicas, mas como também algumas substâncias que estão em excesso no nosso sangue, né? Então, se eu como muito açúcar, ou eu sou diabético e não estou tomando ali a minha ampola de insulina corretamente, tá? Lá na minha urina vai ter muito açúcar porque o meu sangue está cheio de açúcar, né? Então, é uma forma de analisar pelo exame de urina se a pessoa é diabética ou não, tá? Que é se a urina dela estiver com muito açúcar, com um teor grande de açúcar, provavelmente que ela esteja diabética, tá? Inclusive, tem um fato curioso que antigamente, né, os médicos de 100 anos, 200 anos atrás, eles não tinham a tecnologia que existe hoje, né, de hemograma, de exame de urina. Então, como que eles faziam? Qual era o exame que eles faziam para detectar se uma pessoa estava diabética? É isso mesmo. De repente você tenha pensado, né? Eles bebiam, alguns, né, bebiam a urina dos pacientes. Se a urina tivesse muito doce, né, provavelmente essa pessoa estava
estava ali com diabetes, estaria ali com diabetes, né? Então, a gente está falando de muitos anos atrás, onde não se havia, né, os equipamentos necessários para detectar essas análises. Tá? Bom, eu falei da artéria renal, né, que vai levar esse sangue para ser filtrado lá nos rins, né? E aqui eu tenho o meu rim. Né? Eu tenho um rim direito e tenho o rim esquerdo, tá? O rim direito fica um pouco abaixo do rim esquerdo, né? Porque ele divide ali espaço com o fígado. Acho que eu já falei isso para vocês. Então, o sangue ele vai ser filtrado nesse órgão importantíssimo que é os rins, tá? O sangue filtrado, ele vai se transformar em urina e essa urina vai ser levada até a bexiga por um outro órgão chamado de ureter. É como se fosse um canozinho também que vai levar a urina filtrada do rim até a bexiga. Né? A bexiga é o local onde a gente armazena a nossa urina, tá? Se não fosse a bexiga, esse local de armazenamento, a gente iria urinar a todo instante, né? Porque a gente vai ver que o nosso sangue ele é filtrado a todo instante, então tem formação de urina a todo instante, tá? E essa bexiga, quando está cheia, né, de urina, a gente consegue expelir através da uretra. Tá? Vocês percebam que a uretra feminina é menor do que a uretra masculina. Tá? Por isso que é muito mais comum, né, casos de infecção urinária nas mulheres. Né? Porque a uretra dela é um pouco menor, o risco de contágio por bactérias ali, essas bactérias chegarem até a bexiga, também é maior, tá? Então, por isso que mulheres têm incidência de infecção urinária, né? É muito maior do que a dos homens, beleza? A bexiga das mulheres também divide em espaço com outro órgão importante do sistema reprodutor feminino, que é o útero, tá? Então, a bexiga da mulher é um pouco menor do que a bexiga dos homens. Não é que é menor, tá? Por ela dividir espaço com a bexiga, por ela dividir espaço com o útero, ela acaba armazenando menos, né? Urina. De repente é por isso que as mulheres gostam tanto de ir no banheiro, né? E tem que ir sempre acompanhadas, uma coisa que eu não entendo. Tá? E quando essa mulher está grávida, essa bexiga divide ainda mais espaço, porque está dividindo espaço com um bebê. Né? Então, por isso que as grávidas, geralmente as grávidas urinam a todo instante. Beleza? Então, falamos sobre algumas questões. Então, isso aqui é tudo que eu falei. O sistema urinário é responsável pela maior parte da nossa excreção. A principal substância excretada pelo sistema urinário é a ureia e a amônia, que são produtos que são gerados no nosso metabolismo, tá? Que se chamam compostos nitrogenados. Geralmente esses compostos vêm dos aminoácidos. Tá? Vocês lembram que os aminoácidos possuem nitrogênio na sua composição, uma característica de aminoácidos. Tá? E quando esses aminoácidos são metabolizados no nosso organismo, eles se transformam nesses subprodutos, como a amônia e a ureia, tá? Que são produtos tóxicos, como eu disse, e precisam ser excretados. Beleza? Então aqui a gente está vendo a anatomia de um rim, tá? A gente viu ele por fora e agora vamos observá-lo no interior, tá? No seu interior. Então aqui eu tenho um corte longitudinal, tá? Aqui eu tenho, nessa região mais externa, eu tenho córtex renal, tá? E nessa região mais interna, eu tenho a medula renal. Percebam que aqui está partindo a veia renal, que vai desembocar lá na veia cava, né? E aqui eu tenho a artéria renal, que é uma ramificação da artéria aorta. Como eu disse,
essa artéria renal ela vai nutrir, né, um sangue arterial, sangue rico em oxigênio e rico em nutrientes. Ela vai nutrir os nossos rins e aqui também, através de ramificações, de micro-ramificações, é por essa artéria renal que eu vou filtrar o meu sangue, beleza? Vocês vão ver como isso acontece. Então, a artéria renal ela chega aqui para filtrar esse sangue, né? Tirar os produtos tóxicos do sangue, tá? E essa filtração vai ocorrer nessa região da medula renal, tá vendo aqui, ó? Eu posso chamar também essa região de pirâmides renais. Nessas regiões que existe também uma estrutura importante dos rins, tá? E do sistema urinário, que são os néfrons, tá? Beleza? Deixa eu só apagar aqui, gente. Só um instante. São 6h20. Vocês viram que eu estou gravando essa aula bem cedo para vocês, né? Bom, perdão pela interrupção. Então, nos rins, no interior dos rins, existe uma estrutura importante que são os néfrons, tá? Nos néfrons que acontece a filtração do sangue e nos néfrons que o sangue é transformado em urina, tá? Então, em cada rim existem milhões de néfrons, que são estruturas microscópicas. A gente não consegue observar a olho nu, somente no microscópio. São por essas estruturas que o sangue é filtrado, beleza? E a gente vai ver com calma como que isso ocorre. Bom, o sangue é filtrado nos néfrons, tá? Em cada rim a gente tem cerca de 1 milhão de néfrons, mais ou menos, beleza? Por isso que uma pessoa consegue viver sem rim, tá? Sem um rim. Consegue viver sem rim, não. Ela consegue viver sem um rim. A minha mãe, por exemplo, ela perdeu um rim, né? Esse rim se tornou defeituoso e ela acabou perdendo. Ela teve que fazer uma operação e retirá-lo, tá? Porque poderia dar necrose e tudo mais, tá? E ela vive bem sem o outro. Claro, ela tem que ter um cuidado maior, né? Eu vivo enchendo a paciência dela para que ela beba água corretamente, né? Porque ela só tem um. E sem um rim, sem os dois rins, a gente não vive. É um órgão extremamente importante, tá? A gente vê algumas pessoas que fazem diálise, como que essas pessoas sofrem, né? Porque o sangue ele precisa ser filtrado. Se o sangue não for filtrado, a gente morre, né? A gente morre. A gente não dura muito tempo. Então, o rim é um órgão extremamente importante que precisa ser cuidado da maneira devida, né? Por isso que o excesso de sal faz mal, o excesso de açúcar faz mal, porque a gente vai ver que o excesso dessas substâncias acaba fazendo com que o rim trabalhe de maneira mais elevada e isso pode desgastá-lo ao longo do tempo, beleza? Pressão arterial alta também pode provocar uma deficiência renal, né? E várias outras coisas, vários cuidados que a gente tem que ter. Então é aquilo, né, gente? É sempre aquela regrinha. É alimentação balanceada, tá? Você tem que se preocupar com a alimentação balanceada por ocasião da saúde. Claro, se você gostar da estética e tudo mais, a gente sabe que esse lance da estética são pressões sociais, né? Que deixam muitas pessoas, acabam deixando muitas pessoas em depressão e tudo mais. A alimentação balanceada, o mais importante dela é para que a sua saúde esteja regulada. Não é questão de estética. A questão de estética é secundária, se você gostar do seu corpo assim e tudo mais, tá? Mas alimentação balanceada e exercícios físicos são importantes por ocasião de saúde, beleza? Então, a gente viu no sistema cardiovascular, e a gente vai ver aqui agora também no sistema renal, que nós precisamos ter uma alimentação balanceada por ocasião de que
alimentações ricas em açúcares, muito sal, né? Lipídios, como a gente viu na arteriosclerose lá do sistema cardiovascular, podem levar a uma deficiência desses órgãos, né? E uma deficiência do organismo em geral. Tá? Bom, então, a excreção e a filtração ocorre nessa região da medula renal, nas pirâmides renais, onde está os néfrons, beleza? E dos néfrons, como eu disse, a transformação, a formação de urina. Essa urina vai ser levada até os cálices renais, tá? Então a gente tem o cálice maior e o menor. Dos cálices renais, essa urina é levada até o ureter, que vai ser levado para a bexiga, vai ser levado para a uretra e vai ser excretado do nosso corpo. A gente vai ver como que isso acontece. Curiosidades aqui nesse slide, tá? Os rins são recobertos por um peritônio, que é uma camada grossa, né, de gordura, né? Na verdade, o rim é circundado por gordura, o peritônio é uma camada grossa de cartilagem, né, como se fosse ali para protegê-lo, né? Como se fosse um envelope para proteger esse importante órgão. E cada rim tem cerca de 11,25 centímetros de comprimento, isso varia de pessoa para pessoa. Tá? O peso do rim do homem adulto varia entre 125 e 170. E na mulher adulta, 115 a 155. Como eu disse, o rim direito normalmente situa-se abaixo do rim esquerdo, devido esse órgão dividir espaço com o fígado, que fica na região direita do nosso corpo, beleza? Funções dos rins, tá? Então a gente viu que ele é importante para a filtração, mas ele também tem outras importâncias secundárias, tá? Características importantíssimas. Então, o rim participa da regulação da composição iônica do nosso sangue. Então, como eu disse, excesso de sais minerais, tá, fazem o rim trabalhar mais porque ele tem que filtrar esse sangue de maneira mais, como eu posso dizer, de maneira mais ávida, né? De maneira, toda hora eu tenho que filtrar esse sangue. Claro, o sangue é filtrado a todo instante, mas se eu tenho mais sais minerais, né, no meu sangue, devido ao excesso de sal, eu vou fazer esse rim trabalhar, me fugiu a palavra aqui, trabalhar de uma maneira maior, né? Ele vai ter que excretar mais sais e isso pode levar a deficiência renal. Então o rim ele trabalha na regulação da composição iônica, que é a composição de sal no nosso sangue. A gente vai ver como funciona isso. Manutenção da osmolaridade do sangue também é a presença de sal nesse líquido, né, nesse sangue, e o rim ele vai ter que excretar. Se eu tiver mais sal, ele vai ter que excretar mais sais minerais. Se eu tiver menos sal, ele vai ter que excretar menos sais minerais. Isso tudo para manter a homeostase, para manter o corpo em equilíbrio. Tá? Regulação do volume sanguíneo também, né? Então, se eu bebo mais água, eu vou ter mais água no meu sangue. Eu vou aumentar o meu volume sanguíneo. Tá? Eu vou ter que excretar esse excesso. Tá? Por isso, quando a gente bebe mais água, a gente urina mais. Tá? Se eu bebo menos água, a calosão e tal e tudo mais, o que eu vou fazer? O meu rim vai fazer? Vai excretar menos água, para que eu não perca água e fique desidratado. Então, o rim trabalha nessa regulação, por isso ele é um órgão importantíssimo. Né? Imagina se eu não tivesse rim e no momento que eu estou num estresse hídrico e muito calor, onde eu perco muita água já por suor, né? Por suor, imagina se eu também excretasse muita água sem uma regulação. Eu ia acabar desidratado, né? Eu ia acabar desidratado por excreção de sais minerais e por excreção de excesso de água. Então o rim ele trabalha nessa regulação. Por isso que quando a gente não bebe água durante o dia e
está exposto a muito sol, a nossa urina é mais concentrada, porque tem menos água ali na urina. Né? Uma urina mais amarela, né? E mais concentrada. Tá? Regulação da pressão arterial também. Vocês, de repente, conhecem alguém que tem pressão alta e tem que tomar remédio controlado, captopril, né? Esses remédios antihipertensivos, tá? Pessoas que tomam esses remédios geralmente urinam mais. Vocês já devem ter ouvido falar ou já devem ter sido testemunhas disso. Por que essas pessoas urinam mais? Porque esse captopril, esse remédio antihipertensivo, ele vai afetar a fisiologia do sistema urinário, né? Por quê? Pessoas que são hipertensas, elas geralmente têm um volume sanguíneo ali maior nas artérias e nas veias, né? Porque a pressão está muito alta e o volume sanguíneo também vai ser alto, tá? Esse volume sanguíneo muito alto, essa pressão muito alta pode arrebentar uma veia, pode arrebentar uma artéria e trazer problemas, né? Trazer aneurismas, AVC, embolia pulmonar, infarto do miocárdio. Então, o que esses remédios fazem? Eles atuam no sistema urinário, e a gente vai ver como ele atua, e fazem essa pessoa urinar mais. Essa pessoa urinando mais, ela consequentemente diminui o volume sanguíneo e diminui a pressão arterial, tá? Então, essa fisiologia a gente vai aprender como acontece. Regulação do pH sanguíneo também, liberação de hormônios como adrenalina e noradrenalina, regulação do nível de glicose, que a gente já falou, e excreção de resíduos e substâncias estranhas. Então, como eu disse, o sangue ele vem cheio de nutrientes e substâncias tóxicas também, da artéria aorta, vai para a artéria renal, tá? E normalmente circulam mais ou menos 1,2 litros de sangue nos dois rins. Então, em cada rim circula normalmente 1,2 litros de sangue nesses dois rins, tá? E o sangue total, ele circula no nosso organismo, nos dois rins, em 5 minutos. Então, é só fazer as contas. Se a gente tem mais ou menos 6 litros de sangue, né? E 1,2 litros eles são filtrados nos dois rins, então isso dá, a cada 5 minutos, todo o nosso sangue ele é filtrado no nosso corpo. Então, cada 5 minutos, né? Essa aula já passou não sei quantos minutos, tá? Cada 5 minutos, teu sangue já foi filtrado aí algumas vezes. Então, sei lá, essa aula já tem 20 minutos, quer dizer que seu sangue todo já foi filtrado 4 vezes pelos rins. Então, o volume de sangue nos rins é muito grande. É muito grande, tá? Mas, claro, não é todo o sangue filtrado que se transforma em urina. Senão, imagina, a gente ia viver para beber água, né? A gente ia viver bebendo água, tá? É muito litro de sangue para isso. Então, apenas uma parcela do sangue filtrado se transforma no filtrado glomerular, que a gente vai ver que é como se fosse ali um subproduto, uma substância da urina, tá? Então, desse 1,2 litros de sangue, 125 ml apenas são transformados em filtrado glomerular por minuto, tá? E 180 litros, olha a quantidade, gente, absurda. 180 litros de sangue são filtrados por dia, formando assim, mais ou menos, 1,5 a 2 litros de urina por dia, tá? Então, por dia, a gente excreta entre 1,5 a 2 litros de urina. Por isso que mamãe, papai, médico, né, pessoa mais experiente sempre fala para vocês, olha, beba água. Beba mais ou menos ali 1,5 a 2 litros de água, tá? É importante porque a gente excreta isso, essa água excedente, os sais minerais também na urina,
Então, se a gente não beber a água, a gente vai acabar desidratando, né? E tendo alguns problemas, tá? Mas algumas pessoas falam que não, 2 litros de água ainda é pouco. O essencial é você beber de 2,5 a 3 litros de água. Por quê? Você excreta 2 litros na urina, normalmente, tá? Porém, você não perde água somente pela urina, tá? Você não perde água e sais minerais somente pela urina, você também perde na sudorese, no suor. Você perde água falando também. Então a gente está falando, tem vapor d'água, né? No mundo já viu, a gente está num carro fechado, o vidro fica o quê? Embaçado. Essa água é o quê? É da nossa respiração, tá? Está falando, está respirando, está perdendo água. Então essa água também tem um volume grande, né? Os especialistas dizem que no calor extenso a gente chega a perder a 500 ml de água na sudorese, tá? Então, a gente não pode beber apenas 2 litros. O bom, o essencial, é você beber de 2,5 a 3 litros de água para você se manter hidratado. Showzaço, beleza? Entenderam até aqui? Agora a gente vai ver como se dá a fisiologia desses sistemas. A gente já viu a anatomia, tá? Como que acontece a fisiologia do sistema urinário. Então, como que a gente filtra o nosso sangue e transforma esse sangue em urina e excreta esses produtos tóxicos e uma parcela de água. Como que isso ocorre? Bom, como eu disse para vocês, prestem atenção agora, aqui está o nosso néfron. Então, essa estrutura aqui, ela é chamada de néfron, beleza? Néfron. Eu tenho alguns nomes que vocês precisam se ligar nesses nomes aqui agora, que eles são importantes. Então, eu tenho aqui, ó, eu disse que o sangue ele vem da artéria aorta e se ramifica em artéria renal, tá? E essa artéria, ela vai se ramificando em artérias menores que a gente chama de arteríola. Então, esse sangue da artéria renal chega pela arteríola aferente, beleza? Arteríola aferente. Então, esse sangue, cheio de produtos tóxicos, cheio de nutrientes também, cheio de glicose, proteína, lipídios, né? Ele vai vir da arteríola aferente, beleza? Então, ó, arteríola aferente vem esse sangue. Em um dado momento, quando ele está chegando ali no néfron, numa região chamada de cápsula renal, estão vendo aqui essa região em azul? Para mim é um azul meio roxo, para vocês é o quê? Né? Então, a gente sabe que as mulheres têm uma tonalidade de cor maior do que os homens, né? Então, de repente, para mim é uma cor, para as meninas é outra. Então, eu nunca falo que é uma cor exata. Para mim é um azul azulado, um azul azulado não, um azul roxeado, né? Esse azul roxeado aqui chama-se cápsula renal, é a primeira entrada do meu néfron. Nessa região, essa arteríola, ela acaba se enovelando, tá vendo aqui, ó? Então essa arteríola chega e ela acaba se enovelando nessa região da cápsula renal, que a gente também pode chamar de cápsula de Bowman, tá? Então aqui, ó, cápsula de Bowman é a mesma coisa que cápsula renal. Nessa região, a arteríola aferente, ela acaba se enovelando. Por que a arteríola faz esse enovelamento? Para que, no movimento sanguíneo, esse sangue acabe extravasando da arteríola. Então, aqui, ó, a gente vê lá nas aulas de física, né, o sistema circular. Então, o sistema circular, quando um corpo está vindo reto e eu tenho ali uma curva, esse corpo ele tende a seguir reto, não é isso? Por isso que em estradas, né, que tem aquelas curvas muito íngremes, geralmente tem uma sinalização pedindo para que a gente diminua a velocidade, porque se a gente não diminuir a velocidade, a gente vai direto. Né? Se for uma ribanceira, a gente cai na ribanceira, se for uma parede, a gente bate na parede. Né? Porque o corpo ele tende a seguir reto numa
região circular ou com voltas. É a mesma coisa que acontece com o sangue aqui na arteríola aferente. O sangue não tem freio, igual o carro. Então ele vai seguir reto e ele vai acabar extravasando. Parte desse sangue acaba extravasando nessa cápsula de Bowman. Todo o sangue, Dani? Não. Tá? Então a gente tem algumas estruturas que permanecem nos vasos. Tá? Essas estruturas são o plasma sanguíneo, né? Então permanece ali dentro do vaso, e algumas proteínas grandes que estão presentes no meu sangue. Então, por exemplo, hemácia não consegue extravasar. Então, células grandes não conseguem extravasar, permanecem ali na arteríola. Algumas proteínas grandes, né, que estão presentes no nosso sangue também permanecem na arteríola, não cai na cápsula de Bowman. Por isso que não é comum a gente urinar vermelho, né? A gente estaria urinando ali hemácias, né? Não é comum. Se isso acontecer, é bom dar uma conferidazinha no médico, tá? Pode ser alguma vesícula que estourou e tudo mais, aí não é tão preocupante, mas pode ser outras coisas, alguma infecção, por exemplo, e você tem que verificar. Porque a hemácia permanece ali dentro da arteríola, ela não extravasa nesse movimento para a cápsula de Bowman. E algumas proteínas também não. Agora, parte da água, né, que está presente no sangue extravasa, parte, praticamente toda a glicose, sais minerais extravasam, algumas proteínas pequenas e lipídios conseguem extravasar ali na minha cápsula de Bowman, tá? Então aqui, ó, esse sangue, ele vai voltar pela arteríola aferente, né? E para ir lá para a veia renal e veia cava inferior, beleza? Então, esse sangue que extravasou, parte desse filtrado glomerular, que a gente chama de filtrado glomerular que extravasou, ele vai ser encaminhado para o túbulo contorcido proximal, beleza? Então, esse filtrado glomerular, ele possui o quê? Água, sais minerais, glicose, algumas proteínas pequenas e lipídios. Ou seja, substâncias importantíssimas, tá? Que a gente não pode excretar. Mas e aí, Dani, como é que a gente faz? Né? Porque esse sangue, esse filtrado glomerular extravasou. Como que a gente faz? Então o rim vai reabsorver algumas dessas substâncias, tá? Então, ó, eu tenho aqui a minha arteríola aferente que, consequentemente, por ter extravasado muito sais mineral, por ter extravasado glicose, por ter extravasado parte da água, né, por ter extravasado lipídios, ela vai ter menos dessa substância aqui na arteríola aferente do que o túbulo contorcido proximal. Então, a primeira região depois da cápsula renal do néfron é o túbulo contorcido proximal. E o que acontece aqui no túbulo contorcido proximal? Reabsorção de substâncias úteis. Então, pelo processo de difusão mesmo, aonde eu tenho um lado mais concentrado do que o outro, desse lado, essa substância de maior concentração essas substâncias tendem a ir para a região onde eu tenho menor concentração dessas substâncias. Então, a gente aprendeu isso lá nas aulas de difusão e de osmose, né? Que as substâncias obedecem um gradiente de concentração, que vai sempre do maior para o menor. Se aqui eu tenho mais sais minerais, mais glicose, mais proteínas e mais lipídios, essas substâncias tendem a ser reabsorvidas por difusão mesmo, tá? Por difusão, né? Então, parte dessas substâncias no túbulo contorcido renal, ela vai ser reabsorvida. E ela vai cair em outra região, tá? Já menos concentrada, ela vai cair em outra região, que é a alça néfrica, que a gente pode também chamar de alça de Henle. Tá vendo aqui, ó?
nessa região eu ainda vou ter água e ainda vou ter algumas substâncias, né? Que de repente estão presentes ali no meu filtrado glomerular, substâncias importantes que precisam ser reabsorvidas, tá? Então, por eu ter agora uma maior concentração de substâncias na arteríola aferente, o que acontece com a água? A água obedece um movimento de osmose, não é isso? E essa água vai sempre da região de menor concentração, tá? Para de maior concentração. Então, se eu tenho muito sal nessa água, se eu tenho muitas substâncias nesse lado, a água tende a se movimentar para essa região. E é o que vai acontecer aqui, tá? Então, por osmose, a água tende a sair da alça néfrica, né? Da alça néfrica para a arteríola aferente, de volta para o sangue, beleza? Mas, por exemplo, e aí que vai entrar o fio da meada, se eu como muito sal, né? Se eu como muito sal, eu vou ter um excesso de sal nessa região aqui, tá? Se eu tenho um excesso de sal nessa região, essa é a região mais concentrada, tá? E aí o que vai acontecer? Essa água, ela não vai ser reabsorvida de volta para o meu sangue. Ela vai permanecer porque na alça néfrica, porque essa é a região mais concentrada, tá? Por isso que o que tem que acontecer se eu como muito sal? O meu néfron, por transporte ativo, tem que começar por transporte ativo, reabsorver esse excesso de sais minerais da alça néfrica e do finalzinho aqui do néfron, que é o túbulo contorcido distal, tá? Então, por transporte ativo, que com gasto de ATP, eles têm que começar a mandar sal da região mais concentrada para a região menos concentrada, que é o nosso sangue, beleza? Então, por isso que é perigoso eu manter uma dieta com excesso de sal, porque eu vou estar fazendo o meu néfron trabalhar de maneira mais efetiva. Isso pode causar destruição, uma desregulação dos néfrons e uma consequente destruição, desregulação dos meus rins, beleza? Então, nessas regiões aqui, ó, geralmente ocorre uma reabsorção de sais minerais, de glicose, de algumas proteínas e de lipídios por transporte ativo, tá? E se eu aumento o consumo dessas substâncias, tanto de glicose como de sais minerais, eu aumento essa reabsorção ativa, tá? Então, eu acabo fazendo com que meu néfron trabalhe de maneira mais efetiva, beleza? Então, essa daqui é a fisiologia. Então, no túbulo contorcido proximal, há uma reabsorção de substâncias por difusão mesmo e por osmose, como vocês puderam observar, tá? E no finalzinho, como eu tenho, se eu tiver ali mais substâncias naquela região, eu vou transportá-las de maneira ativa para ser reabsorvida, para que eu não perca tantos sais minerais e não perca tanta água. Beleza, meus amores? O que ocorre aqui, como eu falei para vocês, nas pessoas hipertensas? Como eu disse, as pessoas hipertensas elas têm um volume sanguíneo maior, uma pressão maior, né, no sangue. E elas têm que eliminar mais água, consequentemente. E o que ocorre? Essas substâncias geralmente acabam bloqueando canais de transporte de sais minerais por transporte ativo. Então, captopril, esses remédios hipertensivos, eles acabam bloqueando esses canais onde ocorre o transporte ativo desses sais minerais. Com bloqueio,
eu tenho ali mais sais minerais presentes na minha alça néfrica, no meu túbulo contorcido distal. Consequentemente, eu vou ter uma região mais concentrada nessas regiões e eu não vou ter a reabsorção de água de volta para o sangue. Por quê? Porque a água vai permanecer na alça de Henle e no túbulo contorcido distal, porque essa região está mais concentrada. E, consequentemente, eu vou eliminar mais água na minha urina. Beleza? Então, essa é a fisiologia do sistema renal e também a fisiologia de alguns medicamentos importantes. Inclusive, essa fisiologia pode ser cobrada no Enem e na UERJ, tá? Então, essa urina já formada no túbulo contorcido distal, e aí só vai ficar, eu já reabsorvi as substâncias importantes. Então, glicose foi reabsorvida de volta, sais minerais foram absorvidos de volta, água foi reabsorvida de volta, proteínas, lipídios. Só ficou o quê, Dani? Só ficou algumas substâncias tóxicas, como a ureia, que ela não é reabsorvida, ácido úrico e amônio, tá? E outras substâncias tóxicas que estão presentes na nossa urina, tá? Essa urina com um pouco de água que não foi reabsorvida, ela irá ser transmitida para o túbulo do ducto coletor, tá? E do ducto coletor, ela vai para o ureter, do ureter para a bexiga e da bexiga para a uretra, da uretra para fora do corpo. Ela vai ser excretada. Showzaço? Beleza? Existem alguns hormônios que são importantes também nessa regulação de água, nessa reabsorção ou não reabsorção de água nos nossos néfrons, que é o hormônio antidiurético, tá? Esse hormônio antidiurético, ele é produzido por uma região do nosso encéfalo, tá? Ele é produzido numa glândula do nosso encéfalo, beleza? E o que ele faz? Olha o nome, hormônio antidiurético, tá? Que a gente também pode chamar de ADH, tá? Hormônio antidiurético. O que ele faz? Antidiurético. Ele faz com que a gente não urine muito, beleza? Então, o que acontece? A reabsorção de água sempre de volta para o sangue quando esse ADH está alto no nosso organismo, beleza? Então, por exemplo, se eu estou num estresse hídrico, eu não estou bebendo água durante o dia, está muito calor, eu não posso eliminar água porque eu já estou perdendo muita água, o que vai acontecer? Essa glândula do meu encéfalo vai começar a liberar ADH, tá? Então, a liberação de ADH, esse ADH, ele vai começar a abrir canais de água, também chamados de água aquaporina, no ducto coletor, e essa água vai ser reabsorvida de volta para o sangue. Quando o meu ADH está alto, e ele está alto quando eu estou numa situação de estresse hídrico. Beleza? Entendido até aqui? Agora, quando eu estou bebendo bastante água, quando eu estou num local que não está calor, está frio, eu não preciso reabsorver muita água. Pelo contrário, eu tenho que eliminar esse excesso de água. Então, o meu encéfalo essa glândula não vai liberar ADH, beleza? Ela não vai liberar ADH. O ADH, o teor de ADH vai estar mais baixo no meu organismo. Eu não vou ter essa reabsorção de água no ducto coletor e, consequentemente, eu vou liberar mais água e vou ter uma urina menos concentrada. Por quê? Porque eu tenho mais água nessa urina. Em quais situações eu tenho
o meu ADH inativado no meu organismo. Em situações de frio, então o frio inibe a produção de ADH, tá? E algumas substâncias também inibem a produção de ADH, como álcool, tá? Então, vocês já ouviram falar que uma pessoa que ingere bastante álcool, ela vai no banheiro toda hora, ela vai urinar toda hora. Por quê? Porque esse álcool, ele inativa a produção de ADH. Esse ADH inativado não vai promover a reabsorção de água de volta para o sangue, e essa água ela vai ser eliminada junto com a urina. Esse excesso de água vai ser eliminado junto com a urina, tá? Por isso que... E o frio também é o mesmo processo. Por isso que quando a gente está no ar-condicionado, né, a gente está no ônibus, né? Naquele friozinho do ônibus, dá sempre aquela vontade de fazer xixi, né? Porque o frio inibe a produção de ADH, beleza? E o álcool também, algumas substâncias também inibem. Showzaço? Entendido até aqui? Então, essa é a fisiologia do sistema urinário, beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Deixei esses exercíciozinhos para vocês fazerem e é isso, beleza? Qualquer dúvida é só perguntar.